buenas, pessoal! Eu sou o Leonardo de Andrade e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre as principais pautas da educação no momento. Bora lá? Bueno, gente, a gente está assistindo a um delineamento de um novo governo, por exemplo, no caso brasileiro. Uma série de mudanças políticas também que foram feitas no início do ano e a gente está se caminhando aí para outras discussões que são necessárias de se fazer nesse momento. Depois de 4 ou 6 anos com políticas neoliberais muito intensas, políticas muito privatistas, eu não estou dizendo agora que a gente está entrando no terreno de não ter políticas nesse sentido. Claro que a gente tem, especialmente no campo da educação. Mas se coloca diante de nós um governo minimamente progressista no qual a gente consegue colocar algumas pautas. E existe um sem número de questões na educação, por exemplo, que vem surgindo nos últimos meses com muita força, né? Desde janeiro, fevereiro, lá com o início da revogação das escolas cívicas militares, a gente viu, né, que uma série de demandas sociais elas começaram a aparecer com cada vez mais intensidade, e como eu falei, na questão da educação isso não é muito diferente. Nos últimos 2 meses houve uma discussão bastante intensa no campo da sociedade civil e pouco até no campo da sociedade política, eu diria, mas muito também nas redes sociais, sobre a revogação do novo ensino médio. Só que isso não é a única coisa, por exemplo. Nós temos uma série de pautas, demandas e questões que estão acontecendo com a educação, que veio sendo desmontada, cada vez mais precarizada nos últimos 6 anos e que a gente precisa conversar, que a gente precisa delinear, entender o que está acontecendo e esboçar possibilidades do novo. Então esse vídeo é justamente sobre isso, para a gente entender algumas dessas principais pautas que se colocam agora e talvez alguns caminhos para a gente chegar a elas. Bem, a primeira que eu quero falar é sobre a revogação do novo ensino médio, né? A revogação do novo ensino médio ela tem estado como pauta principal no banquete assim, da sociedade civil quando se fala em política pública e em educação. A reforma do ensino médio, o novo ensino médio, que é velho, né? Não tem nada de novo, já falei sobre isso em outro vídeo aqui, sobre revogar o novo ensino médio, vocês podem assistir aqui no canal. Ela tem uma série de questões aí subjacentes nela. A primeira é que ela vem de um momento altamente reformista das políticas de educação brasileiras, né? Desde 2013, lá com o surgimento da BNCC, o novo ensino médio foi promulgado em 2017 e ele tinha para ser adaptado até 2022, quando ele se tornaria obrigatório. Então, ou seja, em 2022, ano passado, ele se tornou obrigatório, ele começou a ser implementado em larga escala nas escolas. A gente foi vendo o desastre que isso foi sendo por conta, primeiro, da questão de tornar opcional ou obrigatório várias disciplinas como história, filosofia, sociologia, né, que elas foram colocadas como opcionais, mas na prática elas foram removidas, da exceção de disciplinas pseudocientíficas como projeto de vida, orientação vocacional, do aumento da carga horária dos alunos sem ter mais dinheiro investido, do fracasso com os itinerários formativos nas escolas. Essa reforma ela criou um sistema verdadeiramente inadministrável na escola pública, voltado para o caos e voltado para precarizar cada vez mais a escola pública. E uma das discussões principais que tem se colocado, e talvez o movimento social que mais se coloca nesse sentido, é a campanha nacional pelo direito à educação, da qual eu faço parte, inclusive, que vem trazendo uma discussão importante, uma discussão potente no campo da sociedade civil sobre a revogação, às vezes com pautas de revogar ou reformar essa reforma, né? Mas em geral com o objetivo de que a gente precisa sim revogar essa reforma do novo ensino médio. Entretanto, embora seja uma pauta urgente, né, ela não é uma pauta que está sendo discutida no campo da sociedade política, certo? Porque o ministro da Educação, Camilo Santana, não fez um pronunciamento tão abrangente sobre isso. As escolas estão se movimentando para forçar cada vez mais essa revogação e a gente não fez uma discussão nesse sentido que é essencial. Vamos revogar o novo ensino médio? O que é que vem no lugar? Quem é que vai fazer aquilo que vem no lugar? Porque revogando o novo ensino médio você abre um vácuo, né? E nesse vácuo, por exemplo, podem entrar aí forças poderosas que a gente não tem tanto conhecimento, como grupos econômicos e forças econômicas que vão certamente, prontamente, se colocar à disposição no lobby que fazem dentro do Ministério da Educação para elaborar um outro ensino médio. E o que a gente precisa é a elaboração de um ensino médio que contemple as demandas da classe trabalhadora
e da educação popular. E a gente precisa falar sobre isso. Outra pauta urgentíssima no campo da educação esse ano e futuramente nos próximos 3 anos é a revogação total das escolas cívico-militares. Não tem opção. Nós precisamos revogar as escolas cívicos-militares. Primeiro porque manter as escolas cívicos-militares é você manter um aparato militar institucional como foi mantido pós-1964, né, pós a redemocratização do país em 85, em que os grupos políticos, para não entrar em um grande conflito aí com esses grupos que tinham instaurado a ditadura militar, resolveram fazer o que os militares chamavam do processo seguro, lento e gradual da redemocratização, que era nós fazemos, mas deixa outras coisas lá. E o que acaba acontecendo é que a gente coloca os nossos esqueletos no armário, varre a poeira para debaixo do tapete, e quando acontece algo como aconteceu nos últimos 4 anos, de um sujeito fascista ascender ao poder e tomar a presidência, por exemplo, ganhar a presidência, a gente começa a apagar o fogo, né? Porque nós não queimamos o aparato que vinha antes. Então revogar as escolas cívico-militares é fundamental. E tem algumas questões bastante importantes sobre isso. Primeiro, o lugar de militar é no quartel, certo? Então o lugar de professor é na sala de aula, deixemos as coisas bastante separadas. Querem ter escolas militares? Que existam escolas puramente militares para o ingresso de militares na academia, mas que isso não seja chamado de escolas cívico-militares. Outra questão é que nos últimos 4 anos nós vimos um sem número de problemas com escolas cívico-militares. Crianças indo parar na delegacia, militar apontando arma para aluno e para professor, militar censurando trabalho sociológico de professores, retirando trabalhos de mural, entrando em sala de aula para ver o que os professores estavam lecionando, olhando o livro didático. Então está vendo que a parceria de cívico ali militar ela não está funcionando muito bem, justamente por quê? Porque o trabalho de um não é o trabalho do outro. O trabalho do militar é estar lá no quartel, fazer a defesa nacional, né? Algo que se preze às Forças Armadas. E o trabalho do professor é prover pelo processo de ensino-aprendizagem, dominar essa complexa tarefa de ensinar. Aí vem a desculpa, não, mas as escolas cívicos-militares elas foram feitas só em regiões muito perigosas, né? Em regiões em que a violência estava muito alta. O problema da violência nas escolas ele é outro. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. A gente precisa de mais democracia nas escolas, mais abertura com as comunidades para evitar essa violência. E, evidentemente, uma punição muito maior em questões de cunho racista, misógino e preconceituoso, né? Mas os militares, via de regra, não têm consertado isso. E agora pode ter gente argumentando também, mas as escolas cívicas militares têm uma alta qualidade. Claro que elas têm uma alta qualidade. Durante o governo do Bolsonaro, por exemplo, foi injetado o dobro, se não o triplo de dinheiro em várias dessas escolas cívicas militares. Mas ao mesmo tempo, as alunas foram obrigadas a utilizar saia, parte do regramento do uniforme escolar, e os alunos foram obrigados a cortar seus cabelos, deixar de usar brinco. Enfim, quem é que escolheu esse negócio? Tá? E o último ponto que eu coloco em defesa é que nós não sabemos o que acontece nas escolas cívico-militares, porque não temos pesquisas educacionais o suficiente, porque as gestões militares não permitem pesquisadores nas escolas. E aqui entra um clássico ditado brasileiro que eu gosto muito: quem não deve, não tem. Então, uma questão importante e fundamental é a revogação de todas e de todo o programa das escolas cívico-militares. É verdade que no início do ano o presidente Lula emitiu um decreto revogando as escolas cívico-militares, mas isso precisa ter mais pressão, precisa ir mais para frente. A sociedade civil e os grupos progressistas precisam bater nessa tecla para acabar de vez com isso aí, porque senão é um aparato de reprodução da dominação da sociedade que vai criar sujeitos conformados e domesticados para a sociedade, e depois nós vamos ter que lidar com a consequência de ter tido escolas cívicos militares. Outro ponto importante que a gente precisa falar é o magistério, né? Nos últimos 6 anos o magistério foi cada vez mais precarizado, cada vez mais sucateado. Professores e professoras passaram de regime de trabalho público, por exemplo, a regime de trabalho temporário. Em 2020 e 2021, muitos professores e professoras ficaram sem trabalho no meio da pandemia, não puderam receber o auxílio emergencial porque eles não tinham a sua questão trabalhista legalizada ali. Então tem uma série de problemas que a gente ainda não conseguiu ver. Existe um sem número de professoras que estão atuando hoje no Brasil ainda só com magistério, sem ensino superior. Isso é problemático também. Existe um sem número de professores e professoras que às vezes, em regiões muito remotas, atuam sem magistério porque não houve incentivo de formação continuada. E isso também é problemático. Ademais, em grande parte do Brasil,
o piso não foi pago, e o nosso piso tem cada vez mais se tornado um teto de carreira, em que existem puxadinhos, como acontece aqui na minha cidade, que a prefeita vai lá e consegue uma liminar para não pagar o piso, enfim, e estão sendo cada vez mais desmontados, mais sucateados. Se o município paga o piso, ele remove uma série de direitos, como foi aqui do incentivo à formação continuada. Então é indiferente um professor que se graduou em ensino superior fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque ele não vai ganhar mais. A gente precisa resolver essa questão e resolver junto com isso a questão dos servidores escolares que estão fora de quadro de magistério. Isso servidores escolares como merendeiras, auxiliares de educação infantil, porteiros que precisam entrar nesse quadro, porque o seu trabalho ele é educacional também, ele é um trabalho pedagógico, porque ele é um trabalho de cuidado, ele é um trabalho que impacta no processo educativo desses sujeitos, e a gente precisa cada vez mais atentar com isso aí, porque os grupos de trabalho eles estão sendo cada vez mais precarizados. Aqui no caso de onde eu moro, por exemplo, nós temos as auxiliares de educação infantil que estão numa briga intensa, né, com o município para retornar à categoria. Em 2018 elas foram removidas lá da categoria do magistério, sem conversa, sem diálogo, e elas perderam, além do privilégio de fazer parte do magistério e da qualificação que vem com isso, elas perderam uma série de direitos, como insalubridade, plano de carreira, aposentadoria, incentivo à formação continuada, e elas são tão educadoras quanto as professoras e professores que atuam na sala de aula, porque o trabalho delas é um trabalho de apoio pedagógico. E quando a gente fala nessa questão desses servidores, eu não estou falando que você quer criar novas leis, não é isso. Eu estou falando de cumprir a Constituição que a gente tem, como é o caso das auxiliares de educação infantil, que deveriam constitucionalmente fazer parte do quadro de magistério, e outros servidores escolares que têm uma função de apoio pedagógico, uma função de suporte, e não fazem parte disso. Então, resolver a questão da carreira é fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade de professores e professoras, de profissionais, e uma melhor qualidade de ensino. Bueno, e o último ponto que a gente precisa falar, eu deixei ele de último porque talvez ele seja um pouco mais complexo, mas a gente precisa tocar nesse assunto de forma bem enfática, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação que nós temos vigente, ele foi elaborado em 2014, quando a presidente Dilma Rousseff ainda era presidente da República, e depois ocorreu o processo de impeachment, e ele ainda é vigente, certo? Só que o Ministério da Educação atualmente não tem se colocado em nenhum processo de discussão sobre a elaboração de um novo PNE, né? Nem se tocou no assunto de um novo PNE. Na verdade, não se tocou nem no assunto do antigo PNE. Não houve um fórum do governo para discutir em que caminho anda o PNE, para saber o que aconteceu com o PNE, para onde anda o PNE. E é muito importante que a gente faça isso, porque, primeiro, tá? O PNE que a gente tem atualmente, o Plano Nacional de Educação, ele teve 15% das suas metas concluídas. 15%, gente, em 10 anos. 15% é pouco, certo? E algumas dessas metas que foram concluídas, elas foram concluídas, assim, com o auxílio do setor privado, com muletas privadas que foram utilizadas pelo governo ou pelos governos que passaram aí para concluir algumas coisas, ou foram concluídas meio que sem querer, assim, justamente pelas muletas da rede privada. Uma dessas metas que eu falo, por exemplo, é conseguir que um grande contingente de professores tivesse, por exemplo, pós-graduação no Brasil. E aí, se você for olhar lá, legal, muitos professores e professoras têm pós-graduação no Brasil, especialização, principalmente. Aonde que eles fizeram essas especializações? Grande parte desses professores e professoras fizeram essas especializações com as redes privadas e em cursos EAD. Nada errado com isso, certo? Algumas dessas especializações têm boas qualidades, outras não. A questão é, você vê como o setor privado foi utilizado como muleta para concluir uma meta do PNE, por exemplo, e ao mesmo tempo nós temos várias outras metas no PNE que são de fundamentais importância e elas não foram nem tocadas. Uma meta que era uma grande promessa do governo do PT e que acabou sendo deixado para lá e depois foi muito precarizado pelo governo do Bolsonaro era a universalização do acesso à educação infantil. Com 96% da educação infantil cortada no governo passado e não reposto ainda pelo atual governo Lula, como é que você pretende cumprir, por exemplo, uma meta de universalizar o acesso à educação infantil? Só se essa universalização ela for feita novamente com a muleta privada, como é o caso do município que vai comprar vagas em creches para a educação infantil. A gente também tem outras metas que eram bastante importantes, como a implementação do CAC
O que é? O CAC foi um mecanismo de cálculo criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é o custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade, ele faria um balanço através de uma série de indicadores, e alguns indicadores qualitativos, por exemplo, para ver o quanto cada região precisava de orçamento para cada aluno, em vez de fazer uma coisa planificada, uma coisa uniformizada. Então, uma região poderia precisar mais e outra região poderia precisar menos, e o Fundeb teria que atender isso aí. Fazendo isso, por exemplo, você teria um cálculo exato de quanto cada aluno precisaria para ter uma educação de qualidade, uma educação boa, né, com tudo que ele necessita na sala de aula, com melhorias para a escola, e aí a gente poderia ter um aumento do investimento na educação. Outra meta fundamental do PNE que não foi cumprida era o 10% do PIB para a educação. Essa meta aí não chegou nem perto, e acho que o PIB da educação, inclusive, reduziu cada vez mais. Mas a questão é, em 10 anos, que vão fazer em 2024, o PNE não foi cumprido. O PNE foi arquivado, foi para dentro de uma gaveta, né? E grande parte das metas que foram colocadas no PNE, elas foram elaboradas por pesquisadores e pesquisadoras sérios, por gente comprometida com a educação pública de qualidade, por universidades. O PNE é um documento fenomenal. Ele tem algumas características privatistas ali, da muleta privatista? Tem, né? Foi impossível talvez desviar disso. Mas ele é um documento fenomenal, que se nós tivéssemos atingido grande parte das metas dele, a educação pública brasileira certamente não seria essa que está aí, que vem pegando fogo, que vem sendo desmontada, que vem sendo cada vez mais precarizada e entregada de bandeja assim, para iniciativas privadas, grandes conglomerados, grandes redes, que na verdade só se interessam pelo lucro e pelo fator econômico. Então é fundamental, eu não vou dizer que seja fundamental a gente trabalhar para atingir o PNE, porque não dá mais tempo, mas é fundamental que se coloque na mesa, que se haja uma discussão na sociedade civil e na sociedade política, deputados e deputadas, representantes políticos, de começar a elaboração de um novo PNE, certo? E essa elaboração não pode acontecer de dia para noite, você tem que ter discussão com a sociedade civil, tem que ter discussão com as escolas, com as pessoas, então a gente tem que começar já a elaborar um novo Plano Nacional de Educação que tenha aí um prazo de 10, 20 anos, que seja compromisso de Estado, né? Não um compromisso de governo, mas um compromisso de Estado, para a gente conseguir fazer uma educação minimamente de qualidade. Acho que entre as principais pautas da educação que a gente tem no momento, o PNE é uma das mais importantes, na minha opinião. Existe alguma principal pauta no campo da educação que deva ser discutida e eu não falei nesse vídeo? Se tem, deixa aí nos comentários. Esse foi o vídeo dessa semana. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, me seguir lá nas redes sociais em @leonardo_de_andrade. E é isso. Uma lua, um queijo e um beijo.